Salve galera, tudo bom? Pessoal, hoje eu vou falar aqui sobre dois filósofos, né? O Thomas Hobbes e o Maquiavel, e eu vou tentar tratar o pensamento deles a partir da noção de poder, né? Vou tentar orientar essa discussão a partir da ideia de poder, da noção de poder, tá? Antes de começar a falar desses dois filósofos, eu queria pontuar aqui, né, o contexto em que eles viveram, tá? Então eles viveram ali no século XVI, XVII, tá bom? É, Naquela época era muito comum, né, uma cidade invadir outra, era comum haver guerras civis, era comum haver disputas por território. Então todos esses problemas eram problemas muito mais naturalizados, tá? Eram vistos como algo mais normal do que é visto hoje, né? E que bom que as coisas mudaram, né? E assim, a crítica que eu vou de repente fazer aqui ao pensamento do Maquiavel e do Thomas Hobbes também tem um pouco a ver com isso, né? Porque assim, a gente pode mudar a forma como a gente vê a política, a gente pode mudar a forma como a gente defende que deve se atuar politicamente, a gente pode mudar a forma como a gente entende que deve ser feita a disputa por poder, né? Então, se poder é algo que importa, que interessa, a gente também pode pensar formas de disputar o poder que sejam mais proveitosas e que sejam mais, de repente, que beneficiem o bem comum, que beneficiem o público mesmo, né? O interesse público, tá? Então vamos lá. Vamos começar falando do Maquiavel, tá? O Maquiavel, ele traz essa questão do poder para o centro da discussão, né? É, E ele, inclusive, coloca assim meio que a ideia de bem comum e da ética, que era algo muito presente na discussão a respeito da política, em segundo plano. Elas importam, mas elas estão em função da disputa por poder. Tá? Por que o Maquiavel faz isso? Né? O Maquiavel ele se vê como um realista, né? Então ele propõe ser um filósofo realista. E o filósofo, o Maquiavel, né, ele vai criticar a filosofia que veio anteriormente a ele, dizendo o seguinte: olha, vocês sempre estiveram muito preocupados em como a política deve ser, né? Eu aqui, Maquiavel, eu estou me preocupando com a política tal como ela é. E se eu estou levando em consideração a política como ela é, eu tenho que levar em conta que o poder está no centro, né? As pessoas participam da política porque elas estão interessadas no poder, elas querem poder, elas estão disputando por poder, tá? E a ética, o bem comum, né? Não que eles estejam excluídos da política, mas eles vão estar a serviço dessa disputa por poder, tá bom? Que é algo que pode ser até meio contraintuitivo, né? Porque normalmente a gente pensa que as coisas dão erradas dentro da política porque as pessoas não são éticas e que elas não pensam no bem comum, né? E que só pensam na disputa por poder, né? Então tudo dá errado por causa disso. O Maquiavel ele vai reverter isso, né? Ele vai colocar a ética o bem comum em função da disputa por poder, né? E assim, parece bem estranho o que ele está dizendo, mas ele vai falar que dependendo de como a disputa por poder acontece, ela pode fortalecer ou não uma nação, né? E, por exemplo, se eu ficar com um pensamento de que, tipo, colocando a ética à frente disso, eu posso fazer o uso dessas concepções de uma maneira errada, de uma forma que não agregue nada ao fortalecimento da nação numa determinada circunstância,
e essa nação, por exemplo, ser invadida por outra, ser dizimada e tal, né? Então, é, pode parecer meio absurdo o que o Maquiavel está falando, mas ele está pensando no fortalecimento da nação. E assim, o problema também é que o Maquiavel chega num ponto, né? Como isso era algo muito comum, ele chega num ponto que para ele a questão vai ser até de tipo antes eles do que a gente, né? Então, se uma outra nação está adquirindo poder demais, antes a gente se anteponha, né? E faça o que eles podem fazer com a gente, com eles, do que o contrário, né? O Maquiavel, ele também ele também coloca na discussão uma ideia que é a seguinte: ele vai falar que na política é interessante algo que ele chama de virtude, tá bom? Ele usa essa palavra virtude de uma forma totalmente diferente como é usada, né? Que virtude significa caráter, né, no sentido ético do termo mesmo, da pessoa ser honesta, ser justa, ser correta, e também designa excelência. Então, a pessoa que junta essas duas características, né, ela é excelente, ou seja, ela é um excelente professor, ela é um excelente médico, ao mesmo tempo que ela é uma pessoa correta, justa, né? Essa pessoa, a gente vai dizer que ela é uma pessoa virtuosa, né? Essa seria a pessoa virtuosa. Só que virtuoso para ele é a qualidade referente ao poder, é a qualidade que um político deve ter, né? E virtuoso para ele é a pessoa que é ardilosa e é, é forte ao mesmo tempo, né? Então, virtude para ele tem a ver com uma ardilosidade, com uma força, né? Então, para ele, o político tem que ter essas qualidades, né? E assim, por que que o Maquiavel talvez é, coloque a disputa pelo poder, né? E eu vou dizer aqui, né, reduza, né? Não sei se é isso, mas eu vou pensar um pouco dessa forma. Por que que o Maquiavel reduz a política à disputa por poder? Porque o Maquiavel ele entende que as pessoas são insatisfeitas. Isso para o Maquiavel é praticamente algo que faz parte da natureza humana, a insatisfação, né? E é isso que move a política, né? E inclusive isso pode ser algo positivo, né? A insatisfação de um povo, ele pode ser um elemento que fortalece uma nação, né? Tudo depende de como as pessoas que estão compondo o poder, né? As pessoas que estão compondo a política, é, como esse jogo é feito dentro de uma nação, de como tudo isso é administrado, de como tudo isso de como se lida com tudo isso, né? Então, já que as pessoas são sempre insatisfeitas, né, elas estão sempre disputando alguma coisa, é, 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 política tem a ver com isso, né? Só que assim, o que a gente pode pensar é, as pessoas não podem se comportar de uma forma diferente, não existem meios de satisfazer as pessoas, não dá para as pessoas lidarem com o poder de uma forma que não seja tão arbitrária, que não seja visando o interesse particular, né? É, porque o Maquiavel ele olha para o ser humano e ele vê um pouco disso, né? Mas a questão é, as pessoas podem ser assim, mas sei lá, de repente com conscientização, com educação, será que as pessoas não pensariam diferente, né? Hoje em dia a gente acha que o mundo está horrível, a gente vê que o mundo tem um monte de problema, de fato tem, de fato o mundo é horrível, mas muita coisa mudou, né? Muita coisa mudou desde lá até aqui. Algumas coisas não melhoraram tanto, outras um pouco mais,
mas a gente tem como ter uma perspectiva de que as coisas podem sim mudar, né? E a postura das pessoas podem mudar, tá? Então, essa é uma ideia, tá? Em relação ao pensamento do Hobbes, o Hobbes pensou o seguinte, né? Para o Hobbes, se o poder tiver diluído nas mãos de todo mundo, né? E ele se não for o primeiro, é um dos primeiros a falar em estado de natureza, né? O que é estado de natureza? O estado de natureza é você pensar em como seria a vida dos seres humanos se eles não se organizassem politicamente, se não houvesse Estado, né, para controlar algumas coisas, né, se não houvessem leis, se não houvesse Estado. Ou seja, se os homens não se organizassem politicamente. Isso que é o estado de natureza, né? E vários filósofos vão pensar como seria essa situação de forma diferente. Mas o Hobbes, ele vai pensar o seguinte: olha, se a gente não se organizasse de forma política, se não houvesse Estado, todo mundo ia ter poder, né? Todo mundo tem poder, todo mundo tendo poder, as pessoas iam ficar desconfiadas umas das outras. Por quê? Todo mundo tem um poder. Se todo mundo tem poder, essas pessoas podem usar esse poder que elas têm umas contra as outras. E esse clima de tensão agravaria, né, as coisas, né, esses medos. E todo mundo ia ficar com medo de todo mundo. E para o Hobbes isso poderia gerar o que ele chamou de uma espécie de guerra de todos contra todos. Por isso, a solução que o Hobbes vê é a concentração de poder, né? E o Hobbes ele acreditava tanto nessa coisa de concentração de poder que ele vai dizer que o poder tem que estar concentrado na mão de uma pessoa só, né? Ele vai chegar a esse ponto. Só que assim, não sei se vocês conseguem pensar no problema que seria isso, né? É, é, é. E assim, o Hobbes ele é tão radical que ele vai dizer o seguinte: olha, não dá nem para ser nas mãos de duas pessoas, né? O poder não tem como estar dividido nas mãos de duas, nem de duas pessoas. Por quê? Se essas pessoas divergirem, essa pessoa pode fazer uma facção, essa outra, e essas facções começarem a lutar e acontecer uma guerra civil. Então, assim, se o poder está dividido, seja em duas partes, seja em mais partes, vai haver interesses em disputa por poder. E a única forma de você acabar com a disputa pelo poder seria concentrando poder, né? Nem o Maquiavel é tão radical assim. O Maquiavel, a disputa por poder é algo que pode ser benéfico, mas para o Hobbes tem que acabar com a disputa por poder. Então, assim, poder estando concentrado na mão de uma pessoa só, todo mundo vai respeitar essa pessoa, porque ela tem poder pra cacete, tem poder pra caramba. Todo mundo vai temer ela, vai respeitar ela, e isso vai gerar um clima favorável para todo mundo. Porque esse medo do monarca, né, do rei, que estaria com todo o poder concentrado na mão dele, ele seria a própria lei, né? Isso vai gerar com que todo mundo respeite esse cara e também fique pianinho, né? Mas assim, a gente pode entender que tanto Hobbes quanto Maquiavel eles estão vendo uma visão um pouco negativa do ser humano, né? E assim, por mais que os seres humanos tenham intenção de usar o seu poder que elas têm umas contra as outras, volto a dizer, não teriam formas da gente conduzir, da gente educar as pessoas de modo a que elas façam uso do poder que elas têm, né? Não meramente em prol dos seus próprios interesses, não contra os interesses dos outros, mas de uma forma que favoreça o interesse público, né? Será que isso não seria algo mais interessante? E outra, né? Eu perguntei para vocês se vocês só conseguem ver o problema que é o poder concentrado na mão de uma pessoa só, né? Qual que problema a gente pode ver aí?
é a questão da arbitrariedade, né? Então, assim, nada impede que esse rei, que esse monarca, confunda o que é de interesse particular dele com interesses do povo, né? E que faça as vontades dele achando que está fazendo algo em benefício das pessoas. Nada impede que esse rei seja arbitrário, né? Então, assim, pensa num exemplo bobo, né? Sei lá, você é casado, aí o rei bota o olho na tua mulher, cara, que mulher linda, que mulher maravilhosa. Ah, essa mulher vai ser minha. E aí, né, o cara decide que ele vai ficar com a tua mulher, né? Aí ele é rei, ele pode tudo, o poder está concentrado todo na mão dele, né? Então, assim, eu não sei se esse é um bom exemplo, né? Mas é só para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer aqui com arbitrariedade. O cara só fez a vontade dele. E ele pôde, porque o poder está todo na mão dele. Ninguém consegue impedir esse cara de fazer o que ele quer, porque só ele que tem poder, né? Então, é, será que não seria interessante justamente o oposto do que ele está defendendo, que todo mundo tenha poder, né? E que o fato do poder ser algo mais diluído, que é, todo mundo, né, contrabalancie, né, que todo mundo impeça um pouco que arbitrariedades sejam feitas, né, que o poder estando diluído, né, todo mundo tendo um pouquinho de poder, né, faça com que pessoas, né, que seriam mais poderosas, consideradas mais poderosas, não consigam impor suas vontades, né, às outras pessoas, a terem benefícios, né? Então, é um pouco dessa ideia que eu queria trocar com vocês, né? E o pensamento deles está aí para vocês refletirem, se vocês quiserem pesquisar um pouco mais sobre o pensamento desses dois caras, fica aí a ideia, fica aí a dica, tá? Valeu, galera. Abraço.